Olá, nós vamos falar hoje sobre medicina e espiritualidade, ou seja, saúde e espiritualidade. E eu quero trazer esse tema porque na formação do médico, esse tema não é abordado e ele é fundamental, sabe para quem? Para você, para quem consome, para quem tem problemas de saúde, para quem procura um profissional de saúde. Bom, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, e esperando ela entrar. Nós temos o nosso corpo humano, ele é um corpo complexo, porque ele tem diversas facetas. Eu divido o corpo em 4 partes, assim, que são distintas. Então, nós temos o corpo físico, a mente, o funcionamento do cérebro, nós temos o corpo emocional e nós temos o corpo espiritual. Nós somos uma somatória de tudo isso. Nós somos emoção, sim. O que nos conecta ao nosso passado, a vida, são as emoções. A gente é fruto das nossas emoções. Quando você lembra do passado, você lembra das emoções que você tem. Ah, fiz uma viagem. Você não lembra do lugar, da paisagem, da casa onde você ficou, do carro. Você lembra daquilo que você sentiu, com quem que você estava. Você lembra da impressão que você teve olhando para tal lugar, né? Tá? Pede para mim mais uma vez, Marileide, para poder entrar. Senão eu vou continuar falando pelas pessoas que estão aqui, tá? Bom, então eu estava dizendo que eu encaro o ser humano com corpo, a parte mental, a parte emocional e a parte espiritual. O nosso corpo, ele é finito, ele é, vamos dizer assim, ele é limitado, ele é temporal. O seu ser, ele é eterno, ele vai continuar vivendo. E nessa vida que você vai continuar vivendo, ela vai ter ligação e consequência com aquilo que você tiver aqui. Então, o que existe? Existe um caminho que nós temos, é o seu caminho, a sua missão aqui na face da Terra. Existe a minha missão, o meu propósito de vida. Enquanto eu estou conectado com esse propósito de vida, eu vou seguindo, eu vou fomentando, alimentando o meu coração, alimentando as minhas emoções, alimentando a minha mente, alimentando o meu espírito, tá? E tudo isso vai fazer com que eu aumente o nível de amor. Então, fundamentalmente, é o nível de amor que nós precisamos. O nível de amor é aquilo que me leva para o outro lado, tá? Lá do outro lado, o que vai valer é isso, o quanto você amou, sinceramente. Então, o que é amar? É meio difícil definir o que é amar, né? Começa dentro do útero, com a live que a gente fez ontem, que fala entre viver e sobreviver, justamente com a permissão que nós encontramos de vida, de sobrevida, quanto que eu preciso de energia para sobreviver, quanto eu invisto do meu ser, do meu tempo, dos meus estudos para sobreviver, e quanto que eu realmente permito fazer aquilo que eu vim fazer. A minha missão de vida. Encontrar esse ponto que é você neste mundo, com a sua cor, com a sua característica, deixando a sua marca, com muito amor, mas na verdade. Então, toda vez que eu me afasto da minha missão, toda vez que eu me afasto do meu projeto de vida, da minha alma, não da minha mente. Ah, da minha mente é assim. As pessoas sofrem muito, coitadinhas. Ah, então eu preciso ajudar. Então eu vou ser médico. Eu vou ser médico para ajudar as pessoas. Minha mente. Talvez eu sendo médico, eu me afaste do meu caminho de vida, que é o caminho espiritual. Pode ser que não. O que importa é que essa escolha não seja da mente, seja uma escolha da alma, seja uma escolha do seu ser como um todo. E aquilo que você vai fazer na vida, como trabalho,
Aquilo que você vai fazer como missão é uma forma de retribuir para a sociedade, para o mundo, aquilo que você recebeu. Então, a gente recebe até mais ou menos 25 anos. Dos pais, dos avós, professor, escola, nível médio, faculdade, você só recebeu. Dos 25 até os 35, por aí, 40, você vai metabolizar tudo e depois você começa a devolver em ensino, em atividade. Então, o seu trabalho é uma forma de você reagir. Devolver é uma forma de você, vamos dizer assim, conectar com essa sua missão mais profunda. De ser missão. Mas pode ser que isso, dentro de você, você não seja bem. Eu já vi muitas pessoas chegar com 40 anos e mudar de profissão. Não estou bem com isso. A geração de hoje muda fácil. Mas a geração do século passado é mais difícil mudar. Por quê? Porque existe um caminho da tua alma. E quando você se afastar desse caminho da sua alma, algo, uma mensagem vai vir para você voltar para cá. O que faz você parar na vida? O que faz você parar para voltar para o seu caminho? As doenças. As doenças cumprem essa função. Então, a doença, a falência da empresa, o divórcio, a batida no carro, o assalto, a morte de entes queridos, tudo isso nos faz voltar para o nosso caminho. E quando nós voltamos para o nosso caminho, nós nos alinhamos com o propósito da alma, né? Da alma. E aí, quando eu estou alinhado com esse propósito, eu não vou ficar doente, eu não preciso de doença. Doente se eu estiver fora do meu propósito de vida. Só se eu estiver longe da minha essência, só se eu estiver longe de mim mesmo, senão as coisas não vão andar. A pandemia, o que a pandemia fez? A pandemia deu um tapa na cara do planeta. A pandemia fez isso obrigou todo mundo a parar. A pandemia obrigou todo mundo a se reinventar, está obrigando, né? A pandemia obrigou todo mundo a entrar numa nova dinâmica de valores. Hoje em dia, você conversar com uma pessoa, dispor do tempo dela pessoalmente, vale muito mais, porque o online está funcionando muito bem. Então, para eu alinhar e viver essa verdadeira essência que a Adma está falando, é necessário coragem ou está doendo muito. Se não doer, não cura. Se não doer, não transforma. Então, às vezes, a vida nos dá muito. E aí, o que acontece? A gente fica que nem barco, para lá e para cá. Quando as pessoas ficam doentes, elas procuram um profissional de saúde. Quando é da boca, é o dente. Quando é de alguma parte do corpo, você procura uma especialidade. No Brasil, aqui na Nova Zelândia, você vai sempre no seu clínico geral. O clínico geral decide quais os exames ele vai pedir e se ele encaminha você para outro lugar. Então, você está com problema no coração, cardiologista, oftalmo, só que o corpo é segmentado. Então, a medicina, ela tem a sua divisão, mas ela ela esquartejou. O humano está esquartejado. Por quê? Porque não tem a ideia de que nós temos 3 corpos. Quando você tem uma doença no corpo, essa doença não é só do corpo. Se você tem um problema na vesícula, uma pedra na vesícula, se você tirar a vesícula, não tira o problema. Se você tem um apêndice inflamado, retirar o apêndice não resolve o seu problema. Se você está com um cisto no ovário, retirar o ovário não resolve o seu problema. Se você está com um nódulo de mama ou um câncer de mama, retirar a sua mama não resolve o seu problema. Porque você tem um corpo físico, um corpo mental e um corpo emocional. Então, o corpo mental é o corpo espiritual. O corpo emocional é o corpo da alma. Ele é mais profundo. Por que hoje em dia, quando vocês entram no meu Instagram, vocês vão ver medicina integrativa sistêmica? Deixa eu explicar. Integrativa porque eu estou integrando os vários corpos.
integrando as diversas abordagens do ser humano, integrando todos os conhecimentos dentro de você. Mas é mais que você, porque você é seu pai, sua mãe, seus avós. Então, eu preciso pensar no sistema. Preciso pensar que quando você fica doente, não é você que está doente. O seu sistema está doente. Quando uma criança está doente, não é a criança que está doente. Os pais, a relação dos pais, alguma coisa, um avô, alguém está doente no sistema, a criança não fica doente. Então, é necessário que a medicina acorde para isso. Que a medicina acorde para essa nova abordagem de que existe muito mais. A visão tem que ampliar. A visão, ela... Mas como que vai ser isso? O sistema não vai abrir mão. A estrutura da medicina, ela está a mesma de 100 anos atrás. Né? É uma estrutura agressiva, interventiva, né? Que pede muitos exames, que procura só na matéria. Por quê? Historicamente falando, a gente vai lá em 1600. Hello! Vamos voltar no tempo? Um cara na França chamado René Descartes, de onde vem o cartesianismo, que era matemático, físico, filósofo, e vinha da Renascença, vinha da Idade Média, onde não existia tudo. Ele botou em ódio o processo científico. Falou o seguinte, pessoal, olha, não dá para ficar nessa bagunça toda, só existe o que meus olhos veem, tá? Não tem esse negócio de espírito, esse negócio de ficar doente e procurar rezar. Isso aí, né? E vindo depois da Idade Média, onde milhares de pessoas foram queimadas como hereges, quando se falava de que as bruxas eram queimadas. Por quê? Porque esse tipo de magia, né, não cabia no processo científico. O processo científico veio evoluindo, no século XIX, 1800, vem, né, inicia-se o processo científico, a experimentação científica, e aí o ser humano ficou reduzido à matéria. Queridos, as coisas mais importantes da vida é o amor, é a felicidade, é a alegria, e é o prazer, né, de viver. Essas coisas não se medem. Essas coisas não saem no raio-x. Essas coisas não saem numa ressonância. Então você fica doente por amor. Uma pessoa que não é amada, ela fica doente. Eu tive uma paciente que queria ter filho. E ela não conseguiu ter filho. Sabe o que ela fez? Ela aumentou o útero dela. Isso chama-se pseudociese. E ela acreditava que estava grávida. E eu fazia um raio-x ou um ultrassom. Ela via que a barriga dela é grande, de 5 meses. Ela via o ultrassom, que não estava, mas ela não se convencia, porque ela queria estar grávida. E ela, muitos anos depois, com um útero desse tamanho enorme, o tamanho de uma gravidez, quase 20 anos depois. A doença é uma doença de amor. A gente adoece por amor doente. E amor não aparece em raio-x, amor não aparece em exames toxicológicos, no exame de sangue, nem exame de urina. Queridos, é necessário nós olharmos para a espiritualidade, né? Então, hoje em dia, o que eu receito muito? Eu receito meditação. Para as pessoas. Meditação. Está provado cientificamente, essa ciência que recusa, que a meditação tem um efeito de melhoria de saúde. Os médicos começam a conversar sobre questões espirituais. Existe no Brasil uma estrutura de vida espiritual. As pessoas ficam doentes, por exemplo, uma pessoa evangélica, ela vai na igreja dela pedir oração pelo pastor. É feito. E a Bíblia fala de oração com imposição de mãos. E que os doentes melhoram, né? A Bíblia cita que Jesus, basicamente, ele curava todas as pessoas. Curava como? Né? Curava através do corpo espiritual. Ele não dava remédio. Vinha um cego, ele cuspiu no barro, pôs o barro no olho e falou, vai lá e lava no tanque de Siloé. Ele foi, lavou e voltou a ver. E voltou procurando ele. Chegaram 10 leprosos, ele curou os 10 leprosos. 9 foram embora e um voltou e falou, olha, obrigado. Por quê? Só 10% agradece, é grato. As pessoas querem ser curadas do corpo,
quer que arranca a vesícula, quer que tira o apêndice, tira a minha mama porque eu estou com câncer. Mas a maior doença é a doença de amor. E essa doença, ela só melhora quando você toma consciência. Consciência da vida, consciência de que você é espiritual. E como ser espiritual, encontrar essa verdade, valorizar as doenças que você tem. Eu estava conversando agora com a Claudiane, a gente estava preparando um curso de psicossomática. E aí estava vendo quais são as aulas que a gente vai dar, né? E nessas aulas de psicossomática, eu chego uma hora e falei assim, não, vou ter que dar uma aula sobre fazer a história da doença de cada um. Quando eu tinha 3 anos, eu tive isso. Com 5 anos, tive um apêndice. Fiquei doente. O que aconteceu com 3 anos? Nasceu meu irmão. Ok. Aí você anota ali. E aí vai. Com 13 anos tive isso. Com 15, caí do cavalo, quebrei o braço. Todas essas doenças. Aí você começa a ver o que estava acontecendo na sua vida naquela hora, naquela época. Tem uma emoção de base. Essa emoção afeta o seu corpo espiritual. E se ela afeta o seu corpo espiritual e ela não for olhada, não for abordada, não for respeitada, não for sentida, você tomar antibiótico, tratar, fazer isso, não vai adiantar, não vai curar a doença. Elimina o resultado da doença, a ponta do iceberg. Porque a doença, por exemplo, a homeopatia, ela acontece na energia vital. Quando a doença vem para o corpo, a energia vital melhora. A pessoa tranquila. E muitas vezes a pessoa fica doente, ela diz, nossa, eu estou tão calmo, dói, está doendo muito, mas eu estou tão melhor aqui dentro. A doença da medicina chinesa é o qi que não funciona, que não circula. Então a pessoa começa a ter fibromialgia, ela começa a ter artrite, artrose, porque ela tem dificuldade de articular, ela está fixada nas crenças dela. Ela cria uma couraça, mas o que está doente é o corpo espiritual. Eu estava falando que os evangélicos, né, quando ficam doentes, procuram o pastor. E a mesma coisa acontece. Católicos procuram também oração. Alguns fazem promessas de cura, né? Alguns... eu estive em Portugal, tinha um lugar lá onde teve um padre que tem... Na frente da igreja tinha um negócio assim, enorme, com muitas curas que foram feitas, pessoas agradecendo a graça dele, né? Tem pessoas que são curadas por Nossa Senhora. Tivemos no Brasil, agora recentemente, tinha um fenômeno. Eu tive pacientes que foram, e tenho pacientes que foram lá atrás do João de Deus. Vários. Talvez você conheça pessoas que foram lá atrás do João de Deus. Ele fez um benefício para essas pessoas? Sim, ele fez um benefício. Ele não. Ele curou? Não. E agora nós vamos chegar num contexto bem maior. Existe aquilo que o Hellinger chama da grande alma. A grande alma, ela quer o nosso bem. Quando a gente forma um grupo de constelação, a gente está formando uma egrégora de cura. E ali, a grande alma que cura. Quando você corta o braço, tem uma cicatriz, eu sou médico, eu olho lá, eu posso falar o seguinte, olha, eu posso até dar uns pontos aqui, se você quiser. Mas quem cura é a sua energia vital. É de dentro para fora. O médico não cura o seu corte. O médico não cura a tua ferida. E a maior ferida que tem é a ferida da alma. E a ferida mais grave que tem é a alma da criança. A criança ferida de 1 a 7 anos. Desrespeitada, abusada emocionalmente, usada para a felicidade dos outros. Alguns abusados sexualmente. Alguns tiveram que cuidar de irmãos. Alguns tiveram que virar adultos muito cedo. Essas feridas marcam a alma da criança. Aonde que ela está doente? É no corpo? Aí tem um enfisema pulmonar depois, ou um alcoolismo, ou uma dependência química de droga. Onde é que está a doença? A doença está na consciência de que você tem um corpo espiritual que se reveste na mente. Você tem um corpo emocional que está relacionado com a sua alma. Por isso que é importante sentir. As pessoas que fazem tratamento comigo, aí eu falo alguma coisa. A Marley está participando.
Pensamentos negativos drenam energia vital também e o corpo adoece, sim. Mas o pensamento negativo, ele é que você foi treinada para olhar para a parte do copo vazio e não para a parte cheia. É um treinamento, é uma crença. Você pode destreinar e mudar isso daí, tá? A alma da criança ferida, ela vai se manifestar. Por que a constelação cresce tanto no Brasil? Porque ela cuida da alma. Eu pergunto, o que você sente? Não o que você pensa. Todas essas terapias que eu faço uma... ontem mesmo eu fiz uma live, onde eu fiz um atendimento online, ao vivo. A pessoa entrou, né? Eu fiz uma meditação com ela, levei ela dentro do útero da mãe. Ela voltou. E aí, quando ela voltou, eu perguntei, como está sentindo? O que você está sentindo? Ela falou, eu estou bem. Eu falei, tá bom. Então fica dentro do útero da sua mãe. Mas tipo assim, mas doutor, eu quero melhorar, eu quero... Não, você está bem demais aí. Semana que vem, vamos ver se a gente faz a cura, porque ela não tinha energia de cura naquele momento. Foi lindo, foi mesmo, foi emocionante. Obrigado, meninas, pela colaboração de vocês. Mas a decisão, a escolha de cura é sua. Se você valorizar aquilo que está dentro da emocional, dentro do corpo. Valorizar o corpo espiritual e a alma. Para isso é preciso sentir. Se você não sente... Olha, eu atendo muitos consteladores, tá? As pessoas sabem que tem que tomar o pai. As pessoas sabem que tem que tomar a mãe. E algumas dizem assim, eu já constelei 2 vezes minha mãe. Esse assunto já está resolvido. Tomar a mãe é que nem tomar água. No caso, tomar chá. É para tomar várias vezes ao dia, todos os dias da vida, até o último dia. Por quê? Porque isso vai me dando elementos para eu ser mais eu. Se eu sou mais eu sinto mais. Se eu sinto mais, eu me conecto com o meu corpo espiritual, com o meu corpo anímico, com o meu corpo emocional. Existem questões da medicina, da espiritualidade, que estão no plano da espiritualidade, que eu não vou entrar, porque eu não tenho predicados para entrar. Por isso que eu tive uma convidada hoje, né, que tem um bom conhecimento disso. Hoje, por exemplo, a Sophie Hellinger, ela trabalha muito com o conceito de reencarnação. Eu não coloco isso nas minhas constelações. Eu não trabalho com a reencarnação, porque quem está diante de mim é uma pessoa, ela está com uma dificuldade, ela está com um problema, e isso que precisa ser visto. Isso, o que vai fazer, mesmo que tenha tido de outras vidas, mesmo que isso seja, né, está ali agora. E isso tudo que vem pode mudar a partir de agora. Então, assim, existe terapias de vida passada, existem outras coisas. Eu não entro nisso. Eu não entro nisso. Eu não tenho recursos, ferramentas para entrar nisso. Eu percebo a doença do corpo físico, a doença do corpo espiritual, a doença do corpo anímico, que é a emoção. E essa é a abordagem de cura que eu tenho para propor para as pessoas, né? Então tem uma pergunta aqui, se todas as alergias ou intolerância alimentares é uma rejeição à vida? Lourdes, a intolerância alimentar é uma rejeição à mãe. Começa com a intolerância à lactose. A intolerância à lactose é uma forma da criança expressar a raiva dela por uma provável rejeição ou qualquer problema que ela sentiu da mãe em relação a ela. Não se sentiu vista pela mãe. E isso é manifesto através da intolerância à lactose. As intolerâncias alimentares, em geral, têm muito a ver com mãe. Tá? O que mais aqui? Assisti ontem, tive muitos momentos de choronas, muitos momentos de choro nas dores da minha mãe. Estou sentindo, você falando da Adriana. Quase perdi minha mãe, me conta com detalhes como foi minha chegada. Tá. Hoje quase pedi para minha mãe contar, ok, legal. Fez muito sentido, eu vivi o amor interrompido. Então, o amor interrompido é isso. Agora, tudo bem, o amor interrompido já foi. Ninguém vai preencher isso. É tomar o que foi do jeito que foi. E aí precisa de humildade. Para aceitar o passado, precisa de humildade. E você só vai ter humildade se você começar a sentir. E isso está no corpo espiritual. Não está nesse corpo. Humildade não é aqui.
esse corpo traz a repercussão. Ok, intolerância alimentar, traz alergia. Hoje, 35% da população mundial sofre de algum tipo de alergia. É muita gente, é um terço. É um sistema imunológico doente, que se volta contra si mesmo com doenças autoimunes. O que fazer? Tomar consciência de que você não é só o corpo. Enxaqueca. Muita gente tem enxaqueca. Quer se livrar, fica tomando remédio. Enxaqueca é um aviso que tem algo para ser resolvido. E se você não resolver, isso vai afetar a sua vida do outro lado. Porque tem a ver com amor. E isso eu aprendi com Hellinger. Dores no corpo tem a ver com um amor que não flui. Com amor próprio, com se dar tempo para si mesmo. Com fazer com que os outros querem que você faça. E não fazer aquilo que você quer fazer. Autoimunidade, Ariadne, é você também não ter amor próprio. E você começa a destruir esse corpo. Em desamor, a vida. Você ainda não conectou com a vida. Quem tem uma doença autoimune não está conectado com a vida. Olha para esse corpo, anime. Olha qual que é a emoção que está por trás dele. Obesidade, sobrepeso, buscando um prazer na boca, um prazer que não tem na vida. São pessoas que sobrevivem. Não são pessoas que vivem. As crises de enxaqueca são terríveis, sim, são torturantes. Concordo, mas a dor é aquele tanto que está doendo na sua alma. O obeso, ele quer preencher um buraco. É aquele tanto o tamanho do buraco que tem. É o tanto que você aumenta o tamanho do buraco da sua alma. A gente só vai melhorar quando a gente entender que medicina e espiritualidade, saúde e aquilo que é invisível, a medicina da matéria, a medicina da energia, tem que estar junto. Temos que integrar a artrose, a dificuldade de se articular, fixação. Fixação na mãe, não tem o movimento do pai é que traz o movimento. É o movimento não realizado. Mioma uterino, raiva engolida. Fígado é o centro das emoções. É onde todas as emoções do fígado energético. E a maioria das dores de cabeça, das enxaquecas, vem do fígado. Por quê? Porque a gente vira fazedor de coisas. A gente quer fazer. E corre para cá, corre para lá. Eu fiz uma constelação essa semana aqui na Nova Zelândia. E ela falou que ela estava... Qual o problema? Ansiedade. Tá bom. Vou constelar a ansiedade dela. Eu botei ela em ansiedade. A ansiedade ficou parada. E como que você tá? Tô tranquila. Epa. Tem alguma coisa. Aí, de repente, uma pessoa ficou em pé. Eu vi que era a mãe dela. Aí a representante da pessoa começou a olhar para a mãe. E ali começou a chorar. E a mãe começou a chorar. Aí eu entendi que aquela ansiedade é para encobrir a tristeza. Aí eu coloquei a tristeza, o representante para a tristeza. O que aconteceu? O representante da tristeza foi em todo lado da mãe. Ela perguntou para mim, então essa tristeza não é minha? Eu falei, o que você acha? Vê aí, eu. Ela falou, não, está do lado da minha mãe. Ah, né? Ela sentia, eu falei, o que você sente olhando isso? Pena. Quando ela falou pena, sentir pena da mãe, a mãe é coitadinha, significa que ela é boa. E que a mãe é pequenininha, que ela é forte e que a mãe é fraquinha. Isso é uma ilusão que causa uma dor na alma muito grande. Queridos, queridas, viver uma ilusão de vida que você tem obrigação de cuidar dos outros. Eu vou repetir. Viver o pensamento, a sensação, a ilusão que você é responsável pela felicidade dos outros. Acaba com a tua saúde. Drena a energia do seu corpo espiritual para os outros. Você só é responsável por uma pessoa nesse mundo. Você só pode fazer feliz uma pessoa nesse mundo. Você só pode cuidar da saúde de uma pessoa desse mundo. Você só pode mudar a alimentação de uma pessoa desse mundo. Quem que é? Responde aí, por favor. Quem que é que você consegue fazer feliz? A única pessoa que você consegue
fazer feliz. A única pessoa que você consegue cuidar. Eu, a minha. Obrigado, Rose, Adriana, Débora, Ariadne. Eu em primeiro lugar, euzinha. Isso! Mas a gente gasta uma vida cuidando dos outros. Por que vocês acham que eu fui ser médico? Para cuidar dos outros. Eu vivi a vida cuidando dos outros. Eu. Hoje eu cuido de mim. Para quem não sabe, eu vim fazer um período sabático aqui na Nova Zelândia. E eu parei tudo, eu fechei meu consultório voluntariamente. Muita gente parou forçado. Eu parei, sabe por quê? Porque eu precisava olhar para mim. Eu precisava fazer nada. Eu precisava sentir. Então, essa madrugada eu acordei 3 horas da manhã. Eu levanto cedo, tomo minha água quente, deito no chão, faço a minha postura de agradecimento. Depois eu sentei e comecei a sentir. Como é que está com isso? Essa dificuldade. Por exemplo, assim, a Nova Zelândia tá fechada, inclusive para a Austrália, viu, Lu? A gente não pode nem. Para a Austrália, acho que dá um jeito ainda. Mas está fechado para o mundo, ninguém entra, ninguém sai. Aí eu comecei a sentir, como é que é isso, de eu não saber? Né? Aí eu lembrei dos meus sonhos, que eu tive 3 sonhos essa noite. Eu tenho cuidando daquilo que é essencial, porque na minha vida lá na frente vai depender disso que eu estou fazendo. A minha continuidade, da minha verdade, de buscar essa verdade. E enquanto eu não encontrar com isso, eu vou ter prejuízos, eu vou ter doenças. Queridos, quer cuidar do seu corpo, da sua espiritualidade? Coloca a meditação na sua vida. Meditação, 5 minutos. 5 minutos, 5 minutos. Mas é respeito, é rotina e tem que fazer. Tá? Cuide de você, você em primeiro lugar. E permita-se ver o que está atrás de cada sintoma. Uma paciente essa semana falou, estou com tosse e muita tosse. E eu não consigo sair de casa para tomar remédio. Eu falei, você não vai tomar nada? Não vai tomar nada. Sente o que é, qual é a dor que essa tosse está experimentando. Passou um tempo, ela falou, já entendi, já estou melhor da tosse. Eu atendi uma vez uma paciente veio fazer acupuntura e ela trouxe a filhinha dela, de 2 anos, acho que 2 anos e pouquinho, né? E a filhinha dela estava com dor de garganta, né? Você está com dor de garganta? Ah, desde ontem está com dor de garganta. Eu falei, tá bom. Você quer melhorar da sua dor de garganta? Ela falou, quero. Tá bom, já que você quer, levei as duas na outra sala, botei ela diante da mãe e a mãe diante dela. Um olhou e falei, agora vocês se olham um pouco. Ela começou a olhar, a mãe já começou a lacrimejar. Aí eu falei assim, fala para sua mãe a seguinte coisa, assim, querida mamãe, tem coisas que eu não consigo falar para você. E a minha dor de garganta é a expressão daquilo que eu estou engolindo. Ela não conseguia falar. Eu tenho raiva. Eu tenho tristeza. Só isso. Tá bom. Elas se abraçaram. A mãe falou, eu vejo você, eu vejo a sua dor, eu vejo a sua tristeza. E abraçou ela. E aí, eu pus ela sentadinha, fiz a acupuntura na mãe. Quando terminou, eu fui tirar as agulhas. Aí a mãe falou, tem um negócio para falar para você. Aí ela falou normalmente para mim, assim, minha dor de garganta passou. Queridos, o nosso corpo dói para expressar a dor da alma. O que na sua alma está doendo? O que está pedindo uma nova ação? O que está pedindo, né? Cálculo de vesícula. As pessoas arrancam vesícula como se fosse tirar um brinco. É fundamental você ficar com a sua vesícula. Tá? Cálculo de vesícula, cada cálculo tem diferentes tipos de cálculo, diferentes cores. Tem jeito de tirar cálculo também sem cirurgia, enfim. Cálculo de vesícula tem a ver com emoções. Cada um vai ter uma história emocional. É isso que é importante, você pensar que medicina, saúde e espiritualidade andam junto. O visível e o invisível andam junto. Que você tem a medicina da matéria, tem seu lugar? Tem. Tem hora que precisa operar a vesícula? Tem. Tem hora que precisa tirar o útero? Sim. Tem hora que precisa tirar a mama? Sim. Mas tem a sua hora. Primeiro,
ver a doença da alma, a doença da criança ferida. Qual é o trauma, qual que é a ferida da sua criança? O que a sua criança experimentou dentro do útero? O que sua criança experimentou nos primeiros anos de vida? Vamos curar isso. E aí você vai viver 120 anos. Tá? Se você não souber, tem muita gente que ensina. Eu também ensino, mas tem muita gente que ensina como fazer isso. Tá? Eu já falei ontem. Sabe como que eu quero morrer? Eu quero morrer com saúde. Parece meio contraditório. Morrer com saúde é aquela pessoa que não tem doença nenhuma, é como o Hahnemann, criador da homeopatia, morreu. Vai, como uma luz que vai, uma vela vai apagando, 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 deita e dorme e morre dormindo. De um sonho para o outro. E por falar em passar, encerrar, nós estamos encerrando. Quero agradecer muito a sua presença. Você me deu aquilo que é o mais precioso. Olha, eu vi na live, teve live que entrou 1.000 pessoas. Ficaram 100, né? Então, a de ontem entrou 300 pessoas. Ficaram 80. Hoje nós estamos com 60. Provavelmente entrou uns 200. Você que entrou, você que está aqui até o final. Eu quero dizer, obrigado. Você me deu o mais precioso, a tua atenção, o teu tempo. E você, resumindo essa live, basicamente, cuida das suas emoções, cuida daquilo que é o espiritual, daquilo que está dentro de você, daquilo que é eterno, e o seu corpo vai ficar bom. Beijo no coração e a gente se vê nas próximas lives. Tem várias, está tudo anunciado lá no meu Instagram. Até mais. Obrigado a todos.